É muito provável que você já ouviu essa ideia, de que vivemos numa Matrix, e tudo ao nosso redor não passa de uma simulação. Essa ideia defendida desde filósofos contemporâneos a Elon Musk não é somente uma suposição. Cientistas norte-americanos estão dispostos a provar que sim, a realidade é uma grande ilusão. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. Um físico chamado Thomas Cable, que trabalhou mais de 30 anos para a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, lidera esse projeto. Ele afirma que nossa realidade é como uma simulação de computador e nossos corpos são os avatares. Não é um conceito convencional de realidade, mas segundo Cable, a resposta está numa ciência nada convencional, a física quântica. A mecânica das interações quânticas, que ocorrem entre quantidades muito pequenas de matéria ou energia, é tão bizarra que, de fato, fica fácil chegar na conclusão que tudo seja uma simulação. Pegue o caso da luz, por exemplo. Para a física quântica, ela pode ser duas coisas totalmente diferentes, uma onda eletromagnética ou um fluxo de partículas, dependendo da circunstância. E como se isso não fosse estranho o suficiente, a teoria vai além e diz que a observação cria a realidade. Isso significa que se você não observar a luz, ela não será nem onda nem partícula, ou será ambas as coisas ao mesmo tempo. A questão é, ao observar uma coisa, você modifica essa coisa, e a realidade só se materializa de fato quando é observada ou medida de alguma forma. Esse é só um dos exemplos das bizarrices das interações quânticas. É algo perturbador quando pensamos nisso, e que incomoda os cientistas há muito tempo, a começar por Albert Einstein, o primeiro de muitos que tentaram construir teorias mais concretas para explicar esse comportamento da física quântica, mas até hoje nenhum deles conseguiu. Mas segundo Cable, a resposta está no sentido contrário. Para ele, a incerteza quântica é uma prova de que na verdade o universo é uma simulação, pois como toda simulação, procura economizar recursos. Por exemplo, quando você está jogando um game, o seu computador só desenha a cena que você está vendo naquele exato momento. Ele não desenha a pista de corrida inteira ou todas as ruas da cidade virtual onde o jogo se passa. É que o computador não possui nem de longe capacidade de processamento suficiente para gerar tudo, e não há por que desenhar coisas que o jogador não está vendo. É a regra da economia de recursos. A mesma coisa ocorre com o universo. Ele só gera aquilo que é necessário, e por isso a realidade só se materializa quando alguém a observa. Ele afirma que a resposta de sua teoria está em um dos experimentos mais famosos e intrigantes da história da física, o teste da fenda dupla. Realizado pela primeira vez em 1801 pelo físico inglês Thomas Ion, o teste consiste em disparar um feixe de luz contra uma placa que possui duas fendas paralelas e observar a sombra projetada no anteparo do outro lado. Ao ser forçada a passar pelas duas fendas, a onda de luz se divide em duas, que interagem para se anular ou se reforçar, do mesmo modo que ondas do mar podem se juntar e crescer, ou se anular, e isso projeta faixas de luz e sombra no anteparo. Essa experiência comprovou que a luz era uma onda. Tudo estava resolvido, mas em 1905, Einstein mostrou que a luz também poderia ser descrita como uma partícula. Em outro teste, foi provado que se você colocasse um detector ou uma câmera nas fendas, a onda de luz colapsava e passava a se comportar como partícula, projetando um desenho diferente no anteparo. Era como se a luz soubesse, de alguma forma, que havia sido observada, mas se tirasse o detector, ela voltava a se comportar como onda. O simples ato de observar a realidade determina a realidade. É algo contraditório à lógica, ou como disse o físico norte-americano Richard Feynman, um fenômeno que é impossível de explicar e traz em si o âmago da mecânica quântica. Cable propôs um novo teste da fenda dupla, mas em uma nova versão. A diferença é que os dados gerados pelo teste são gravados em dois computadores. Um deles registra os desenhos projetados no anteparo, o outro registra a passagem da luz por uma das fendas. Como a passagem da luz foi registrada, em teoria, ela vai colapsar, ou seja, comporta-se como partícula e não como onda. Mas para provar sua teoria, Cable pretende destruir o computador 2. Os dados que ele capturou não poderão ser lidos. Se a realidade for uma simulação,
Isso irá alterar as informações contidas no computador 1. Será como se o computador destruído nunca tivesse existido e a luz não tivesse colapsado. Tudo isso porque o sistema só simula o que nós tentamos enxergar e não todas as coisas possíveis. Esse teste seria, na verdade, uma variação de outros experimentos conhecidos como apagadores quânticos, que já foram realizados antes. Neles, a passagem da luz pelas fendas é observada por detectores, mas depois essa informação é eliminada e a luz volta a se comportar como onda. Mas ao usar e destruir computadores, Cable pretende demonstrar que a incerteza quântica também se aplica ao mundo macroscópico e, portanto, influencia a nossa vida. Mas especialistas em física quântica não pareceram muito impressionados. Um especialista em mecânica quântica brasileiro disse que o experimento não será capaz de provar que vivemos numa simulação. Isso porque os resultados do teste precisarão ser interpretados, ou seja, continuará existindo um componente particular de interpretação, o que impedirá Cable de comprovar objetivamente sua tese. A experiência poderá apenas replicar o já comprovado e inexplicável efeito fantasmagórico, e continuaríamos sem saber se a realidade é ou não uma ilusão. De qualquer forma, a ideia de que a realidade pode ser além da realidade que compreendemos é cada vez mais explorada tanto na filosofia quanto na física, onde Cable não é o único a tentar comprová-la. O físico Marcus Mahler, da Academia Austríaca de Ciências, publicou um artigo no qual afirma que a realidade pode ser algo emergente, ou seja, derivado da percepção pessoal. Ele propôs, com grande seriedade, usando a matemática, a construção de um algoritmo que poderia ser utilizado para tentar calcular a nossa realidade. Algo teórico, mas ao contrário da experiência proposta por Cable, foi bem recebido pela comunidade científica. Mas uma coisa podemos afirmar: existe algo além da matéria convencional que conhecemos, e a física quântica comprova essa realidade. Se você curtiu esse assunto tão controverso, deixa seu like e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!